Lições bíblicas, primeiro trimestre de 2025, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, traz para nós o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Hoje, a aula 4, Deus é triuno. Vamos ver então o que nós temos aí como texto áureo, ou seja, o texto mais importante para nós, aquele que vai elucidar algumas coisas. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Preste bastante atenção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar então. Pai amado, não deixa, Deus, que a nossa cabeça fique confusa. Não deixa que o meu irmão, a minha irmã, se confundam em nada, meu Pai, a respeito da Trindade. É uma coisa tão simples, mas as pessoas tentam realmente, Deus, enganar, tentam, Deus, enrolar, tentam, Deus, fazer tantas coisas para complicar aquilo que é simples que o Senhor deixou para nós. Por isso, Deus, guarda o entendimento do meu irmão, da minha irmã e nos abençoa nesse tema, papai, nessa aula, em nome de Jesus. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Evangelho de Mateus, capítulo 3, está aí o Jesus, o Espírito e a voz de Deus. Então, a Trindade, mais uma vez, representada. Os primeiros cristãos reconheciam a doutrina da Trindade como um fato. Muitos criam obstáculos pelo fato da terminologia não aparecer nas Escrituras Sagradas. Há várias evidências bíblicas de que o nosso Deus subsiste de modo claro nas três pessoas distintas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A cada dia que passa, as pessoas tentam complicar o simples de Deus. É o que eu disse no início da minha oração: Pai, Filho e Espírito Santo. E nós vamos estudando, nós vamos vendo que realmente não tem como fugir disso. É simples assim. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está lá em Gênesis. Nós vamos explicar daqui a pouquinho mais sobre isso. Façamos. Quem façamos? Quem é o sujeito aí em façamos? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Trata-se de uma unidade composta perfeita, presente ao longo das Escrituras. Existem dois tipos de heresias com relação à Trindade, a saber. É claro que existem outras, mas nós vamos falar hoje sobre o unicismo e unitarismo. O problema dos unicistas é que eles confundem as pessoas da Trindade, enquanto os unitaristas separam as pessoas substancialmente, ou seja, afirmam que somente o Pai é Deus, negando assim a divindade do Filho e do Espírito Santo. A declaração de fé das Assembleias de Deus, nós usamos o material deles, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Ela diz o seguinte: é possível um membro da Trindade subordinar-se voluntariamente a um ou aos dois outros membros, mas isso não significa ser inferior em essência. Há uma absoluta igualdade dentro da Trindade, e nenhuma das três pessoas está sujeita, por natureza, à outra, como se houvesse uma hierarquia divina. Existe sim uma distinção de serviço, ou seja, de atuação. O Pai possui a mesma essência divina das demais pessoas da Trindade. O Filho é gerado do Pai, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. O Pai
proclamou as palavras criadoras. E o Filho, o que ele fez? Executou-as. O Pai planejou a redenção. E o Filho, ao ser enviado ao mundo, realizou-a. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e o Ensinador. A subordinação do Filho não compromete a sua deidade absoluta e, da mesma forma, a subordinação do Espírito Santo ao ministério do Filho e ao Pai não é sinônimo de inferioridade. Então, fique ligado. Por quê? Porque as pessoas tentam enganar, as pessoas tentam ludibriar. Precisamos reconhecer o amor de Deus que atua para que a humanidade se arrependa e volte à comunhão plena com o seu Criador. Como Paulo fala em Coríntios, o ministério da reconciliação. Tudo isso existe para que os propósitos divinos sejam cumpridos. E glória a Deus por isso, não se esqueça dessa palavra, para que se cumpram os propósitos divinos de Deus. É muito simples, irmão. Por mais elaborada e robusta que seja a explicação teológica sobre o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, diferentes, mas iguais em majestade e poder, três, porém um. O Criador continuará a transcender o entendimento da criatura, ou seja, é muito mais elevado. Então, qual é o nosso papel? Ser transcendente faz com que os seus pensamentos sejam mais elevados do que os nossos. Então, muito acima de nossa compreensão, fazendo com que até a sua essência seja muitas vezes incompreensível. O nosso papel é crer em Deus. E à medida que nós vamos caminhando, Deus vai abrindo para nós o discernimento de todas essas coisas. Por que isso é assim? Olha só o que a palavra diz em 1 Coríntios. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios capítulo 13. Foi do agrado do Deus Todo-Poderoso se revelar aos pequeninos com todo o esplendor de sua natureza triuna. Não percamos a oportunidade de nos relacionar com o Deus Pai, com o nosso Salvador Jesus Cristo, o Filho e o Espírito Santo, que é o Consolador. O Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno sem precisar de formulação teológica, recurso a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. Em meio a tudo isso, a Trindade continua sendo uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos. Então, o que nós podemos observar é que no início não era tanto questionamento a respeito disso, mas o tempo, a igreja mesmo, as pessoas foram trazendo: ah, mas como assim o Filho? Ah, mas o Pai? Ah, mas o Espírito Santo? Então, meu irmão, minha irmã, a igreja hoje precisa responder essas coisas, mas é claro que nós não estamos aqui para convencer ninguém sobre isso. O Espírito Santo é que precisa fazer o papel dele, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, tá bom? A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho, ao Filho e ao próprio Espírito Santo. Veja esses dois versículos comigo. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Está lá em Deuteronômio. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Olha o livro de Eclesiastes. Demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Por isso, meu irmão, minha irmã, cuidado com os estudiosos desses dias de hoje. E é por intermédio de Cristo, Paulo está escrevendo aos Coríntios, que temos tal confiança em Deus. Qual? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha essas três declarações do livro de Gênesis. Também disse Deus, nós já estamos repetindo essa aí, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. 1:26. Então, disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós,
conhecedor do bem e do mal. 3:22, depois dele comer do fruto da árvore. E olha lá, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem do outro. Lá em 11:7, na Torre de Babel. As 3 declarações são claras para nós. A trindade bíblica, ou seja, a trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas distintas. Agora, preste atenção numa coisa. Um dia uma criança disse assim: Deus, Jesus e o Espírito Santo são como o sol. O sol, propriamente dito, é Deus. Jesus é a luz do sol. E o Espírito Santo é o calor do sol. Você não consegue separá-los. Um interdepende do outro, mas os 3 fazem parte do sol. Você chama de sol tanto o brilho como o calor. O sol hoje está muito forte, eu não estou suportando olhar. É sol, mas é o brilho. Ah, hoje o sol está muito quente, estou suando. É o calor. Mas presta bem atenção, o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo em unidade, compostamente como o sol. E essa explicação para mim encheu meu coração. Olha só, a palavra diz assim: 3 pessoas em uma só divindade, iguais em poder. A palavra prova isso para nós: glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas. A bênção apostólica, também conhecida como bênção trinitária, diz assim: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Está lá em 2 Coríntios capítulo 3. Vamos lá para a conclusão então. Não temos como fugir dessa verdade. A lição, ela é realmente verdadeira para nós. Essa doutrina é relevante, importante para a fé cristã. A doutrina da encarnação pressupõe essa crença. Jesus veio e o Verbo se fez carne, né? E encarnou. Jesus, como Deus, tornou-se homem. Paulo fala sobre isso, sendo assim plenamente o que? Deus, 100% homem, 100% Deus. Ele não usurpou o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Nós vamos repetir quantas vezes precisar, assumindo a forma de homem, pelo qual também Deus o exaltou sobremaneira, dando um nome que está acima de todo nome, ao nome de qual todo joelho se dobrará e toda língua um dia confessará que Ele é o Senhor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo existem eternamente como 3 pessoas distintas. Sendo assim, têm vontades separadas, porém nunca conflitantes. Bichinho complicado é o ser humano. O ser humano é conflitante, mas Deus não. Os movimentos heréticos são rejeitados desde os primórdios da igreja. Sendo assim, nesse contexto, falaremos um pouco sobre o unicismo que teve a sua origem no século III depois de Cristo. Também conhecido como monarquismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Seus representantes foram Noeto, Práxias e o próprio Sabélio. Não negam a deidade absoluta do Filho e nem a do Espírito Santo, mas negam a Trindade, pois confundem as pessoas dela, questionando a existência de um só Deus. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção clara dessas 3 pessoas. E é interessante, irmãos, porque é o seguinte: há um movimento, um movimento através das músicas, e você vai entender isso, é o que a gente está começando a dizer agora aqui, que confunde a cabeça das pessoas. Eles vão falando e confundindo. Eu ouvi uma entrevista desse pastor, desse movimento, Voz da Verdade, e ele vai enredando as pessoas com suposições assim, totalmente fora do padrão. Se o Filho existia desde o princípio, por que o Filho precisou então nascer fisicamente através de Maria? O que a gente responde para isso, irmãos? Existem movimentos pentecostais evangélicos que são unicistas e ensinam sobre essas coisas. Cuidado com aquilo que você tem ouvido e visto. São movimentos musicais
que enredam seus seguidores, por exemplo, como o grupo Voz da Verdade, que eu falei, através do seu líder, o pastor Carlos Moisés. Nem tudo que é ensinado é verdadeiro. O poder de transformação precisa ser pela palavra e não por emoções inspiradas em tais músicas. Lembre-se que as emoções foram debilitadas no jardim do Éden com a queda do homem. Lobos entre ovelhas, isso que eles são. A Bíblia é a nossa única fonte de doutrina e não nossas emoções. Eles começam a introduzir um Jesus falso, um Deus falso e assim um Espírito Santo falso, tudo falso. Nunca seremos contra os unicistas, mas contra o unicismo, uma doutrina desviante, mas seus integrantes carecem da misericórdia e do amor verdadeiro de Deus. E o nosso papel é pregar para eles, é dizer a verdade. O unitarismo, por sua vez, afirma que somente o Pai é Deus, negando assim a divindade do Filho e do Espírito Santo. Surge também o triteísmo, que ensina que existem 3 deuses separados. E Jesus, mais uma vez, explica para os discípulos: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Está lá no livro de João, capítulo 17. Junto com a maioria das igrejas cristãs, reconhecemos a importância de 3 credos que foram escritos nos primeiros séculos após a morte de Jesus: o credo dos apóstolos, o credo niceno e o credo de Atanasiano. O credo de Atanásio, o que ele dizia? Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã. Ok, tudo bem, está certo. A qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. Morte eterna, afastamento eterno de Deus. A fé cristã é esta, que adoremos um Deus em trindade, e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. Atanásio de Alexandria foi o 20º arcebispo de Alexandria, doutor da igreja e santo da igreja católica. Seu episcopado durou aproximadamente 45 anos, dos quais 17 ele passou exilado, em 5 ocasiões diferentes e por ordem de 4 diferentes imperadores romanos. Amados, a aula se estende um pouco, mas tenha paciência, são muitas informações e resumir isso é um pouco difícil para mim. Por quê? Precisa fazer um pouco de sentido. O que nós precisamos defender? A Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo e que a consolação do Espírito Santo seja com você. Palavras que eu em 30 anos aprendi a ouvir, aprendi a ministrar, aprendi a viver. Chegam algumas igrejas que às vezes não tem mais a bênção apostólica. Eu sinto falta, por quê? Porque para mim isso é importante. Sempre lembrando que Jesus Cristo, Ele é Deus e Ele morreu na cruz por nós. Então, que você não esqueça nunca disso. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo te ama e te chamou com um propósito. Prega o Evangelho, ame a palavra, ore, jejue, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Um grande abraço, fique em paz e até a próxima, em nome de Jesus.